Olá, boa semana na paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 12 de outubro de 2025 e eu vou compartilhar a leitura do Pão Diário com vocês hoje e é muita alegria para mim. Vamos orar? Obrigada, Senhor, sim, pela oportunidade de estarmos, Senhor, diante do seu trono, não porque mereçamos, somente por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Obrigada pela oportunidade de estarmos compartilhando a sua palavra, a liberdade, Senhor, que temos em me adorar, em aprender do Senhor, em ensinar do Senhor, em estar juntos, Senhor, na sua presença. Em nome de Jesus lhe agradecemos. Fala conosco, não são do seu Santo Espírito, Senhor. Nos ensina, nos conforta, nos corrige, nos consola para seu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje é 12 de outubro de 2025. Hoje são eleições autárquicas em Portugal. Então, muito, muito, muito importante ir ao voto, né? Nós somos a palavra política no português, no caso, ela é uma única palavra, mas na sua origem anglo-saxônica ela tem três palavrinhas aqui. A polity, que é a sociedade política, ou seja, a sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade política, ou seja, você não pode viver longe disso. As policies, que são as políticas públicas desenvolvidas e quem desenvolve o poder de decisão, o poder decisório dessas políticas é de quem está governando, e a políticas, que é a luta política. Ou seja, tudo isso faz parte da sociedade, nós devemos estar percebendo, entendendo, procurar saber quem são os partidos, as linhas ideológicas que esses partidos tomam. Não adianta nada ser uma pessoa boa, do bem, no nosso caso, cristão, se ela estiver num partido que comunga com ideologias que não são cristãs, que não tem fundamento na Bíblia. Então, nós devemos verificar o partido, o alinhamento desse partido, o que, é que ele representa, e a pessoa, claro. Nós somos cristãos, então eu entendo que nós somos conservadores. Então, nós devemos estar alinhados com os conservadores. Amém? Hoje o nosso tema é sobre, o nome aqui do título fala Conhecer e Amar. Está em 2 Samuel 9, 1 a 10, mas eu vou dar um título diferente, vou dar um título A Gratidão segundo o Coração de Deus. Por quê? Porque aqui fala aqui de uma passagem que é relacionada à gratidão. Bora lá. 2 Samuel 9, de 1 a 10. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Então, quem não conhece a história, eu vou fazer um preâmbulo muito rápido. Jonatas era filho de Saul, filho do rei, que Deus já havia prometido, o profeta já havia ungido Davi como rei, porque Saul não agradou o coração de Deus. Saul era o rei, mas ele começou a ser obstinado na presença de Deus e não temente a Deus. E o Senhor decidiu tirar o reino da mão dele e encaminhou o profeta Samuel para ungir Davi. Então, o profeta Samuel ungiu Davi quando Davi era um pastorzinho de ovelhas. Ficava lá no campo pastoreando as ovelhas. E pronto, ungiu e foi embora. E Davi continuou com a vida dele. Quando ele foi visitar os irmãos que estavam guerreando com os filisteus, ele ouviu o filisteu, o gigante Golias, blasfemar contra Deus, blasfemar contra a fé no Deus de Israel, dizendo: vocês são os covardes, acreditam tanto em Deus, cadê o Deus de vocês? E Davi era um homem que a palavra de Deus diz segundo o coração de Deus. E quando ele ouviu aquilo, ele não resistiu. Amado, se você tem realmente unção do Espírito Santo de Deus, dificilmente você vai ouvir uma blasfêmia, vai ouvir algo que não agrada o coração de Deus, e você também não vai ficar constrangido. Então ele ouviu aquilo, e mesmo ele sendo de baixa estatura, a palavra de Deus diz que ele era um garoto de baixa estatura, devia ser em torno de
16 anos, por aí, ainda não tinha idade para ir à guerra. Ele ouviu aquilo e quis entrar à presença do rei, dizer que ele queria combater, porque ninguém tinha coragem, era um gigante, era um homem muito de guerra, muito alto, e todos estavam ali cheios de medo. E ele foi lá e pediu para combater. E falou da experiência que ele teve com Deus no dia a dia. O Senhor, ele nos dá experiência no dia a dia, meus irmãos. É verdade quando Jesus fala: aquele que me ama me segue, aquele que me segue eu me manifestarei a ele. É por isso que, se você é uma pessoa de ciência, se você vai querer encontrar Jesus na ciência, você pode encontrar a verdade de Deus nas maravilhas que ele faz. Somente uma mente muito inteligente, inclusive existe, não é, a linha dos cientistas, que é o Theory Design Intelligence, que exatamente é mostrando que precisaria haver uma inteligência muito grande para criar tudo isso. O acaso não criaria isso tudo. E muitos cientistas estão saindo do acaso porque as teorias de Darwin não estão se confirmando, viu? Essa é a verdade. Nas escolas vão falar para você que as teorias de Darwin estão se confirmando. É mentira. A mentira está nos lábios deles. As teorias de Darwin não estão se confirmando. Aquilo que Darwin disse que iriam encontrar ao longo das escavações arqueológicas não estão se encontrando, os elos perdidos não estão se encontrando, e muitos cientistas estão saindo da linha do acaso. Acreditar hoje no acaso é um atraso de mente, mostra que você não está realmente buscando conhecimento real. Me desculpe, mas é verdade. Estão saindo da teoria do acaso. Seria impossível criar tudo que há, do jeito que há, com todo esse equilíbrio pelo acaso, e indo para design inteligente. Só que, como são, infelizmente, a maioria pessoas incrédulas, não acreditam num Deus criador, acreditam num extraterrestre que veio de lá, muito evoluído, e trouxe tudo para cá. Pronto. Cada um segue o seu caminho. Deus nos fez com livre-arbítrio. Uma coisa é certa, uma coisa eu sei: o Senhor, o Criador, o Salvador Jesus, o Consolador Espírito Santo, ele confirma conosco que ele é Deus na nossa vida. Então, Davi já tinha tido experiências com Deus. Ele era pastor de ovelha e ele protegia as ovelhas. E ele já tinha batido um leão e um urso, através de uma técnica que Deus deu a ele. Deus deu a ele. E era a técnica da funda. Ele tinha uma funda é uma coisa assim, que põe uma pedrinha e lança. E Deus deu essa habilidade a ele. Então, quando ele viu aquele gigante blasfemar contra Deus e aqueles soldados todos ali, cheios de medo, ele disse: uau! É agora que eu vou usar a minha técnica aqui para glorificar o nome do meu Deus diante de todos esses exércitos. Maravilhoso Deus, e essa é uma grande verdade. Ele se colocou, a palavra de Deus diz que colocaram as armaduras de Saul nele e ficou tão pesada que ele tirou tudo aquilo e foi com a funda dele e saiu coletando as pedras no meio do caminho. E ele foi coletando as pedras, e Golias disse: eu sou algum cão para vires a mim com pedras? Só que ele não sabia que Davi tinha uma habilidade que Deus havia dado a ele, na intimidade com Deus, assim como ele deu a nós, assim como ele dá a você. Se ele já deu a você, receba, ele já deu a mim. Eu já tenho muita graça, muita misericórdia do Senhor na minha vida. E ele foi lá e puf, no meio da testa, Golias caiu, mas nem por isso Davi ainda foi rei. O rei estava lá. Só que o povo conheceu Davi e começou a falar que Saul abatia milhares, mas Davi abatia dezenas de milhares. E o povo começou a reconhecer Davi. Quando Saul percebeu, começou a perseguir Davi, começou a perseguir, queria matá-lo. Realmente ele sentiu que Deus já não estava com ele, estava com Davi. E ele começou a perseguir. E Jonatas é filho de Saul. Mesmo sendo filho de Saul, ele seguiu a verdade. Oh, meus irmãos, isso é uma realidade tão profunda para os dias de hoje. Quantas pessoas estão enxergando a verdade, sabem que quem está no caminho certo
são aquelas pessoas, aquele caminho é o certo. Mas eles não vão seguir, por quê? Porque os seus pais seguem outra linha, porque ele está envolvido num sistema, num esquema, ou num grupo, ou numa associação que segue esta linha. Então ele não vai desviar dessa linha, porque mesmo sabendo que o outro está correto, porque aqui ele tem benefício, aqui ele está inserido, aqui ele está... Jonatas não foi assim. Jonatas era filho do rei, mas reconhecia que Deus estava com Davi e esteve com Davi, foi amigo de Davi, guerreava com Davi, protegia Davi, defendia Davi diante do seu pai. E tem até um momento em que Saul fala: daqui a pouco vais querer também dar o trono a Davi, tirar o trono, vais querer também me tirar o trono e dar a Davi. Ele não fez isso nunca, até porque Davi também nunca levantou armas contra o rei Saul. Ele só assumiu depois da morte de Saul, andou errante, várias vezes Deus o livrou e ele foi perseguido. Só que Jonatas era irmão, era filho de Saul, mas ficou do lado de Davi, foi amigo de Davi. Então aqui foi quando Davi, é uma situação em que Davi já está reinando, já está a reinar, já é rei, logo que ele assume o trono. Então é aqui que começa a nossa leitura. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Ele nunca retribuiu o mal que Saul tinha feito a ele. Nunca retribuiu o mal com o mal. Um homem segundo o coração de Deus. Ele perguntou se ainda existia alguém da família de Saul que ele iria fazer por amor a Jonatas. A Jonatas, o filho do rei que era amigo dele. Por amor a Jonatas. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele. Use eu da bondade de Deus para com ele. Olha a humildade desse homem. Ele não falou para que eu use da minha bondade, porque eu sou bom. Para que use eu da bondade de Deus para com ele. Ele sabia que aquela bondade, aquele sentimento não vinha dele, só podia vir de Deus. E é assim conosco, meus irmãos, nós mesmos, essa carne aqui, adúltera, maldita no Éden, ela não tem, temos os princípios de Deus, mas se nós formos levados para o nosso próprio princípio, nossos próprios sentimentos, pensamentos, nós não temos. Nós somos mesmo carnais, não é? Somente a unção do Espírito Santo de Deus, somente a presença maravilhosa de Deus que pode nos transformar. Então, Davi, tamanha humildade para que eu use da bondade de Deus para com ele. De Deus para com ele. Então, Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor.
trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Isso aqui nada mais é do que um sentimento maravilhoso de Deus, que é gratidão. Meus irmãos, a gratidão segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus e era um homem grato pelo bem que lhe fizeram. Então, não amorteça isso dentro de você, ao contrário, reviva isso, reviva a gratidão dentro de você. Isso agrada o coração de Deus. As pessoas que lhe fizeram bem, as pessoas que lhe ajudaram, as pessoas que olharam para si, mesmo naquele momento que você era mais frágil, tenha gratidão, seja grato. Isso é um sentimento segundo o coração de Deus. Amém? Você não vai andar por caminhos errados por essa gratidão. Você vai fazer o bem andando pelo caminho correto por essa gratidão. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa, Pai maravilhoso. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos ensinar cada dia o seu caminho, o caminho que devemos andar segundo a sua palavra, a sua escritura, que o Senhor deixou para nos ensinar. Em nome de Jesus, te agradecemos, nos dê uma semana abençoada para teu louvor, Senhor. Amém. Amém. Tenha um bom voto.